Deixa a tela fora, Marina, por favor. Olá, boa tarde. Bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube. Estamos chegando para mais uma live. Faz tempo que a gente não faz. Estamos aqui hoje começando nossa apresentação com a Costa Cruzeiros. Era para ser presencial, mas no final das contas virou virtual, né? E como a gente já está acostumado e preparado para esse novo modelo de vida, né? Onde nem tudo é presencial, muita coisa é virtual. Foi rápido e a gente conseguiu se reorganizar para estar aqui com você. E eu estou muito feliz, faz um bom tempo que eu não participo dos nossos encontros virtuais aqui, mas hoje consegui organizar minha agenda aqui e estou com vocês. O Jonathan está de férias também, então acaba que eu tenho que voltar aqui para a nossa lida digital, o que é sempre um prazer e sempre muito bom. E essa semana com dose dupla, porque, afinal de contas, hoje a gente está aqui com a Costa e na sexta-feira a gente tem mais um encontro nesse mesmo horário, amanhã, portanto, nesse mesmo horário, para falar aí do Hot Sales Clube Med que está chegando. Então, enfim, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por estar conosco. Lembra aqui de curtir o nosso canal, né? Você deve perceber que o canal da Casa da Gente mudou, infelizmente perdemos o nosso canal, alguma coisa de errado aconteceu aqui no YouTube, ele foi, vamos dizer assim, evaporou-se o nosso canal, então a gente está com esse novo aqui, pouco a pouco reconstruindo o conteúdo. Quero lembrar que tudo que a gente faz aqui fica aqui no nosso canal do YouTube, mas que a gente tem várias trilhas de conhecimento que a gente está construindo e disponibilizando no nosso EAD, né, na nossa plataforma de ensino à distância, estudarturismo.com.br. Então, se você ainda não está lá, visita, se cadastra, é um cadastro separado, exclusivo para os parceiros da Casa do Agente, não é um ambiente aberto para qualquer pessoa, tem que ser parceiro da casa para fazer parte. Então, faz o seu cadastro, ele passa por uma aprovação, basicamente é a verificação de que você trabalha aqui com a Casa do Agente, e aí usufrua aí de todo o conteúdo. Muito em breve a gente vai trazer o nosso curso básico de consultoria em viagem, que está sendo totalmente renovado, enfim, trazendo novas abordagens, um conteúdo mais atualizado, pós-pandêmico aí, que pode te ajudar, sem dúvida, a se reciclar e melhorar aí o seu trabalho no dia a dia. Enfim, deixa eu ver aqui como é que está o nosso tempo. Estamos começando, está tudo jóia. A gente está aqui hoje com a Marina, que vai fazer uma apresentação para nós, vai falar do novo modelo tarifário da Costa, vai falar de ofertas, de promoções, do que esperar da próxima temporada e, naturalmente, vai tirar também todas as suas dúvidas, tudo que você precisar perguntar, anota aí, vai colocando no chat, que elas vêm aqui para nós e a gente vai trazendo para a Marina durante a apresentação. Então, fica super à vontade, traz as perguntas, traz as dúvidas e vamos caprichar para a gente ter uma tarde bastante produtiva. Uma tarde não, vamos ter uma horinha bastante produtiva aqui para que a gente possa, enfim, ficar por dentro aí, né, das ofertas e das promoções da Costa Cruzeiros. Então, bom, gente, prazerzaço estar aqui com vocês, estou muito feliz. E, Marina, já te chamo aqui para entrar aqui no ar conosco e fazer a sua apresentação, falar todas as novidades da Costa, contar tudo que tem de bom, o que tem de novo, e eu vou ficar quietinho aqui acompanhando todos os detalhes, e se tiver alguma pergunta aqui que me chegue, eu já vou aproveitando durante a apresentação para fazer e para a gente não perder o fio da meada. Marina, muito bem-vinda, a casa é sua, fique à vontade, abra o microfone e traga todo o conhecimento. Obrigada, Charles, obrigada a todo o pessoal da Casa do Agente, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu sou a Marina Moreira, eu sou gerente de contas da Costa Cruzeiros. É sempre bom estar aqui, né? Lógico, a gente tinha programado o nosso treinamento para presencial, mas o bom da gente fazer online é que a gente consegue abranger um número maior de pessoas. Então, é um formato que a gente, como você disse, a gente já se acostumou e vamos dar sequência no nosso treinamento. É um treinamento bem dinâmico, na verdade, eu vou passar para vocês muitas novidades da companhia, então a gente tem muita coisa para falar, eu vou começar, não vou enrolar. Vou começar passando um vídeo bem bacana, que traz um pouco do nosso sentimento nesses últimos tempos. Um comprovante de pagamento à vista de um cruzeiro? Para quem que eu mando, então? Leo, andiamo. Casa? Vuoi andare a casa? No. E dove vuoi andare? Faccio un
tornare sulla nave? Sì. Saluta la nave. Ciao nave, ciao, a presto. Then I saw her face. Now I'm a believer. I heard a train. Put doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Costa, believe your eyes. São novos tempos. Novos tempos em que a gente tem muitos desafios pela frente, mas a gente tem muitas oportunidades. Nesses 2 últimos anos, a Costa não ficou parada. A gente desenvolveu muito o nosso produto, a gente trabalhou muito nesses 2 anos, e é um pouquinho desse trabalho que eu vou mostrar para vocês nesse treinamento. E a gente inicia falando da nossa primeira mudança. A gente mudou o nosso logo, a gente mudou o nosso C. A Costa mudou o logo, a Costa mudou a sua identidade visual. A ideia do novo C é um abraço entre terra e mar. Essa é a simbologia do novo C da Costa. Esse vídeo traz muita lembrança para a gente, né? São 74 anos de história, a Costa tem 74 anos, a Costa é pioneira em trazer navio para o Brasil, a Costa se orgulha de estar aqui, sempre presente na temporada América do Sul. A gente tem muito orgulho da nossa história, mas o importante é dizer que a gente não vive da nossa história. A gente tem uma história muito bonita, a gente construiu uma história sólida, mas a gente pensa no futuro. A nova Costa é explorar o mundo de forma mais sustentável, saborosa, relaxante e surpreendente. 2 palavras fundamentais nos guiaram nesses últimos 2 anos: sustentabilidade e responsabilidade. Sustentabilidade porque a gente faz parte de um ecossistema e a gente tem a responsabilidade de mantê-lo, mas também a responsabilidade de manter o nosso modelo de negócio sustentável para a gente, para vocês, para os nossos clientes. Isso foi muito importante nesse período para a Costa. E a gente começa falando do quê? Dos nossos navios. Nesses últimos 2 anos, a Costa recebeu 4 novos navios: Costa Veneza, Costa Esmeralda, Costa Firenze e Costa Toscana. Foram 4 navios em 2 anos, sendo que o Costa Esmeralda e o Costa Toscana são geridos a um combustível GNL, o combustível mais limpo do mundo, o que reforça o compromisso da Costa com a sustentabilidade. Isso é muito bacana nesse novo momento da nossa frota, né? E nesse novo momento da companhia. A gente segue falando do quê? Das experiências gastronômicas. Vamos assistir um videozinho. We believe exploration should be an all-encompassing experience. It isn't enough for us to take you to new places. We want to introduce you to all the nuances of every journey, because we believe that every detail is important in completing your experience, which means that a taste, a flavor, or a recipe can become a fundamental aspect. Your discoveries will also therefore be reflected in a new menu, our destination dishes created by 3 great internationally renowned chefs, and Archipelago, a unique restaurant, a place of inspiration, interpretation, and cultural fusion.
The new menu is always included in the price in all the main dining restaurants for both lunch and dinner. It consists of a selection of appetizers, main courses, and desserts. The destination dish is always the main dish at dinner. It is always included in the price, and you can taste a different one every evening. But what are the destination dishes? Special dishes that reflect the fragrances and flavors of every destination to come. They interpret the journey taken by 3 chefs, all international stars, true explorers of flavor, raw materials, and local ingredients. Bruno Barbieri, traveler and researcher with 7 stars in his career. Hélène Darroze, with her local cuisine and 5 Michelin stars. Angel Leon, chef of the sea, fisherman and dreamer, with 4 Michelin stars. Food, design, and value are the imperatives that drive Archipelago, a world apart, where tables become islands, and the atmosphere is designed to involve every sense and accompany you on an intimate and personalized gourmet journey. There is a unique and complete culinary experience awaiting you here, specifically created by the 3 great chefs. In fact, through their menus, each one of them provides a personal interpretation of the destinations on your journey. Archipelago is also about sustainable design. In fact, the setting is enhanced by the use of driftwood that has been given a new lease of life among the furnishings. Archipelago is also about value. Part of the proceeds from each dinner goes to fund the Guardians of the Coast project, a beach cleaning program. This is our concept of catering, refined, gourmet, and above all, of value. A gastronomia sempre foi um ponto forte, um ponto alto dentro dos navios na costa. Sempre foi uma preocupação constante da companhia, mas manter uma gastronomia de alto nível dentro dos nossos navios. E todos os anos nós reformulamos, nós reestruturamos a nossa gastronomia e nesse período não podia ser diferente. Então a Costa, uma das grandes novidades é que a Costa se associou a 3 chefes de estrela Michelin, 3 chefes internacionais, Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Angel Leon. Somando os 3, são 16 estrelas Michelin assinando o cardápio da Costa. E o mais interessante é que eles assinam um cardápio todas as noites no restaurante à la carte da companhia. Então, em todos os navios, todos os cruzeiros, todas as noites, os hóspedes têm a oportunidade de experimentar um prato de um desses chefes dentro do restaurante à la carte. Isso está incluso no preço do cruzeiro. Então, isso é uma grande novidade, ter essa oportunidade, ter essa experiência. Eles usam nesses pratos ingredientes locais que valorizam a culinária. Eles usam esses ingredientes locais para criar pratos chamados de destination dishes, para que os passageiros possam experimentar. Então, essa é uma das grandes novidades da temporada. A gente reformulou nossa gastronomia e a gastronomia dentro da costa continua sendo um ponto forte para todos os nossos clientes. Nós temos também novos destinos, são mais de 1.800 saídas em 179 itinerários, com roteiros de 3 a 127 noites. Nós reformulamos também a nossa forma de viajar, as excursões em terra. We believe that surprise and amazement should be the essence of every journey you take. Because we believe that the world should not be only traveled, but also explored. This is what you'll experience with our excursions. Authentic, unexpected experiences, original excursions ever. To give you all the time you need to discover the soul of each place. You'll discover little villages, hidden gems, and all those unexpected places that lie off the beaten track. We think of everything in order to ensure that you enjoy your excursion from the start, as soon as you leave the ship. In fact, we guarantee that buses are always parked alongside the ship, priority access to art sites and museums, and the confidence of knowing that if anything unforeseen should happen, the ship is always there for you to return to. And you'll have the confidence of being in the hands of our highly trained tour experts and certified guides, ready to provide you with all the information you need at any time and in your language.
With us, cruising is not just a journey by sea, but the thrill of unique experiences, with memories you'll always carry with you, and through which you'll see the world in a different way. São excursões mais longas, com mais tempo em cada destino, para que o hóspede possa explorar o destino de uma forma mais completa. A Costa firmou parceria com a National Geographic, por exemplo, que assina algumas excursões da Costa. A gente tem parceria e excursões guiadas por arqueólogos, geólogos, biólogos, fotógrafos, para atender aos mais variados hóspedes. Tudo isso, na verdade, é uma maneira de enriquecer a viagem do hóspede, para que ele possa usufruir melhor da experiência dele a bordo, né? Sempre com muita segurança e muito conforto. Agora a gente vai começar a falar da temporada e do que vem pela frente para a América do Sul. Então, seguindo nosso cronograma, vamos falar um pouco dos navios que vêm para a temporada Sul de América. Serão 3 navios na temporada América do Sul. A gente começa falando do Costa Firenze, a grande novidade dessa temporada. O Costa Firenze é o maior navio que a Costa já trouxe para a temporada Sul de América. Lembra que eu falei para vocês dos 4 navios inaugurados nos 2 últimos anos? O Costa Firenze é um deles. Ele terá embarques em Santos e em Salvador, roteiros que fazem Bahia passando por Ilhéus, com duração de 7 noites. A grande novidade, a gente abriu na última semana 2 mini cruzeiros para o Costa Firenze, com duração de 4 noites, na saída 19/3 de 22 e na saída 19/3 de 23 e na saída 2/4 de 23, então são novidade 2 mini cruzeiros para o Costa Firenze. Eles fazem embarques em Santos, navegação, Rio, retorna para Santos. A temporada vai de 16/12 de 22 a 16/4 de 23. O Costa Firenze, ele tem um interior inspirado no Renascimento fiorentino, tem 13 restaurantes, 7 bares. Na gastronomia do Costa Firenze, a gente volta a falar de gastronomia, ponto forte da companhia. Tem o restaurante Sushino, que é uma novidade. A gente tem a pizzeria Pomodoro, que na verdade é onde as pizzas são feitas no estilo italiano, a mussarela é produzida a bordo, então a gente tem também a pizzaria dentro do Costa Firenze, gelateria Amarillo com sorvetes, com os gelatos italianos, restaurante Teppanyaki, que na verdade é um restaurante asiático com show à parte, porque os chefes preparam a comida na frente dos clientes, então além de saborear um jantar de excelentíssima qualidade, ele tem a oportunidade de ver o show dos chefes na sua frente, de presenciar. Essa é uma experiência, jantar no Teppanyaki. La Fiorentina Steakhouse, um restaurante de carnes. E todas as noites, os passageiros, como eu falei, todas as noites os passageiros têm a oportunidade de comer no restaurante à la carte um prato assinado por um renovado chefe de guia Michelin. Falando mais um pouquinho do Costa Firenze, tem o spa privativo para casais e para pessoas que queiram desfrutar desse espaço, parque aquático com 3 toboáguas, parque de aventura, campo de minigolf, cassino, galeria de arte, tudo isso dentro do Costa Firenze.
Dentro do Costa Firenze também, no Costa Firenze acontece a 18ª edição do Cruzeiro Dançando a Bordo, que é o cruzeiro temático da Costa. Ele acontece na saída de 12 de março de 2023. Então, é uma saída muito especial, onde os passageiros normalmente são repeaters, né? Porque o passageiro que faz Dançando a Bordo, dificilmente ele não faz uma segunda ou terceira vez. Então, é um cruzeiro muito procurado pelos passageiros. A gente tem uma quantidade muito grande de grupos nessa saída, e ele acontece nessa saída, 12 de março de 2023, no Costa Firenze. Seguindo com o nosso segundo navio, Costa Fabulosa. Costa Fabulosa já veio para o Brasil algumas vezes. Na próxima temporada, ele fica destinado ao sul, aos Cruzeiros do Prata. Então, ele tem embarques em Santos e Itajaí, roteiros de prata passando por Buenos Aires e Montevidéu, roteiros de duração de 7 noites. Porém, ele tem também mini cruzeiros de 3 a 5 noites. A temporada do Costa Fabulosa ela acontece de 5 de dezembro de 2022 a 13 de abril de 2023. Desculpa, gente, passo. Falando um pouquinho dos números do Costa Fabulosa. Costa Fabulosa é um navio para 3.800 passageiros. Vamos para o Costa Fortuna. Os embarques do Costa Fortuna acontecem no Rio de Janeiro. Roteiros do Prata também, passando por Buenos Aires, Montevidéu e praias brasileiras. Tem a possibilidade de Réveillon em Copacabana, roteiros de duração de 8 noites, de 15 de dezembro a 29 de março de 2023. Costa Fortuna é um navio de 103 mil toneladas, 3.400 passageiros, 5 bares, 10 bares, 5 restaurantes, 9 piscinas. Vamos seguir um pouco nossa apresentação falando de grupos. Como é que a Costa trabalha grupos nessa temporada? A gente tem a possibilidade de 3 tipos de grupos. A gente considera grupos a partir de 10 cabines. Então, 10 cabines, um leito free, pagando as taxas. Tem a possibilidade de grupos promocionais, onde a agência tem um over de comissão, não tem investimento inicial, preço garantido por 30 dias e não trabalha com bloqueio de cabines. Então, não tem risco nesse tipo de grupo, no grupo promocional. Grupo de afinidades, a comissão é um pouco maior, 4% de comissão, preço garantido por 60 dias. As cabines são bloqueadas mediante a um pagamento de sinalização, e nesse momento a gente tem a possibilidade de upgrade garantido, de cabine externa para cabine externa com varanda. Então, nessa tipologia de grupo, você paga a cabine externa e o seu passageiro é acomodado numa cabine externa com varanda. Temos ainda o grupo de incentivo, que são grupos de empresa, tarifas netas, pagamento negociado, com tarifas negociadas. Normalmente, o grupo de incentivo é usado para grupos de empresa com pagante único. Seguindo mais um pouquinho, a gente vai falar de 2 modalidades bem especiais, MICE e casamento a bordos. MICE, na verdade, são os grupos empresariais, né? São grupos corporativos. A Costa tem recebido uma grande demanda de grupos corporativos a bordo, porque a gente oferece, além das tarifas especiais de grupo, né? Você faz um grupo de incentivo, você tem uma tarifa especial, você não tem custos extras, porque as salas não são cobradas, os equipamentos não são cobrados, então você consegue programar o seu evento profissional, né? O seu evento com a sua empresa, sem surpresas lá na frente. Então, é uma modalidade que tem crescido muito dentro da companhia. E a gente tem recebido realmente muitos grupos de MICE dentro do navio. Casamento a bordo é uma novidade, a gente já teve isso nessa última temporada 21-22. Casamento, a gente tem tudo para cerimônia, então tem bolo, decoração, buquê, música ao vivo, fotógrafos, fotos impressas, mimos, garrafas de espumante, jantar especial, café na cabine para os noivos. E quanto custa casar a bordo do navio? A gente consegue fazer um casamento a bordo a partir de 6 cabines. Então, no mínimo de 12 passageiros, 6 cabines, mais o pagamento do pacote de casamento de R$ 4.050, você já consegue fazer um casamento a bordo. O que a gente tem que lembrar, na verdade, é que não é uma
cerimônia oficial. A cerimônia ela é realizada por um oficial do navio, mas ela tem valor simbólico, né? É um produto pré-formatado, mas que tem funcionado muito bem para casamentos a bordo, para renovação de votos. Então, é uma opção que a Costa tem de serviço a partir de 6 cabines, né? 12 passageiros. A gente tem um valor de R$ 4.050 e um valor adicional por passageiro que for adquirindo de R$ 32 se esse grupo aumentar, se esse número de passageiros aumentar a partir do 13º. Então, é também uma possibilidade de se fazer casamento a bordo, renovação de votos, tudo isso a gente consegue fazer dentro do navio. Lógico que os lugares são limitados, a gente tem uma limitação de casamentos por saída, mas a gente consegue fazer em todas as saídas do navio. Seguindo mais um pouquinho, a gente vai falar agora dos roteiros internacionais e da disponibilidade da Costa nesses itinerários. Então, uma das opções é o Gran Cruise. O Gran Cruise é um itinerário bem especial. E quem vai fazer o Costa Luminosa, ele sai no dia 8 de janeiro, ele sai de Gênova, ele passa por 3 continentes. É uma viagem que tem duração de 14 a 50 noites, ela pode ser fracionada, né? O itinerário completo são 50 noites, mas ela pode ser fracionada. E o mais legal é que ele passa por Manaus, ele passa por Santarém, ele passa pela Terra do Fogo, então é um itinerário bem completo. Quem fizer o itinerário de 50 noites ou fracionado tem a possibilidade, por exemplo, de embarque e desembarque em Manaus ou embarque e desembarque no Rio de Janeiro, a gente consegue fracionar esse itinerário. Volta ao Mundo, também é um itinerário muito especial, quem faz é o Costa Deliciosa, saídas no dia 6 de janeiro de Trieste. O Volta ao Mundo completo tem 127 noites, ele passa por todos os continentes. Conseguimos fracionar os itinerários, temos de 127 noites a 57 noites. Ele passa também pelo Rio de Janeiro, possibilitando embarque e desembarque no Rio de Janeiro. Então, se a gente somar na próxima temporada, a Costa vai ter, passando pelo Brasil, 5 navios. A gente tem o Costa Firenze, tem o Costa Fabulosa, eu tenho o Costa Fortuna fazendo a temporada completa. Temos o Costa Luminosa, que passa no Gran Cruise, e temos o Costa Deliciosa, que passa no Volta ao Mundo. São 5 navios passando pelos portos brasileiros na próxima temporada. Istambul é uma novidade dessa temporada. A Costa volta a ter os embarques e desembarques em Istambul, fazendo Grécia e Turquia. Quem faz é o Costa Veneza. Ele tem a possibilidade, os passageiros têm a possibilidade de embarcar no verão europeu em itinerários de 7 a 14 noites, com embarques de maio agora, né? Do mês de maio, a gente já começou, na verdade, os embarques em Istambul, então começou em maio agora, e vão até outubro, fazendo o verão europeu, itinerários de 7 a 14 noites, e no inverno europeu, itinerários de 11 noites, que vão de dezembro a abril de 2023. Então, fazendo Grécia e Turquia, né, voltando a operar Istambul. Emirados Árabes, quem faz na próxima temporada é o Costa Toscana, itinerários de 7 noites, saídas, embarques e desembarques em Dubai, período de novembro a março. Eu até coloquei, na verdade, na apresentação, o itinerário de Dubai para que vocês possam ver as paradas longas. Né? Então, pode ver que o primeiro dia ele fica em Dubai, então o passageiro tem a oportunidade de conhecer bem o destino quando ele embarca. Então, tem paradas longas em Dubai, tem parada longa em Abu Dhabi, ele consegue realmente explorar o destino quando ele faz um cruzeiro nos Emirados Árabes. Caribe, quem faz a temporada de Caribe é o Costa Pacífica, Caribe sem visto, embarque em La Romana, período também de dezembro a março, com 2 possibilidades, fazendo República Dominicana, Jamaica, Ilhas Turkish, ou República Dominicana, Antilhas e Ilhas Virgens. São 2 opções de itinerários nesse período, todos saindo de La Romana para o Caribe sem visto. Ô Marina, deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta aqui, voltando para o La Romana. É um roteiro que ele é um roteiro muito bacana por conta do visto, né? Que é sempre uma grande vantagem para o brasileiro. E muitas pessoas gostam de fazer o famoso back-to-back. E funciona bem, porque essas saídas normalmente são alternadas, né? Então, a pessoa pode fazer um roteiro, fica no navio e faz o outro em sequência. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui, em outros itinerários onde funciona e qual é a vantagem
do passageiro fazer o back-to-back? Sim, funciona. Caribe, a gente tem essa opção, sim. Tanto Caribe como, na verdade, o roteiro de Istambul também. Se o passageiro quiser fazer um roteiro, emendar as duas saídas, a de 7 e a de 14 noites, consegue. A vantagem é que ele consegue, por um preço bem acessível, fazer esse tipo de viagem. E ele consegue, na verdade, fazer a região toda, né? Foi o que você falou. O passageiro brasileiro tem a vantagem de ir para o Caribe, de ir para La Romana sem o visto americano, né? Então, isso é uma grande vantagem. Ele está lá. E os preços de Caribe normalmente são preços muito atrativos. Então, a gente consegue um aéreo bom, né? O passageiro às vezes consegue um aéreo bom, vai para lá e consegue conhecer toda a região nesse período. E normalmente, queria que você confirmasse isso, se você for comprar uma saída e depois a outra saída, isso custa mais do que se você comprar as duas juntas. Confere isso? Na verdade... Quando você faz o back-to-back, é isso que eu me refiro. Normalmente, as companhias, elas te trazem uma oferta de preço melhor para você comprar o back-to-back do que se você compra uma viagem e depois compra de novo a outra viagem. Fora o conforto de não sair da cabine, né? Sim, sim. Às vezes a gente consegue pegar a mesma cabine nos dois itinerários e normalmente eles têm, sim, algumas tarifas promocionais para quem faz o back-to-back. Normalmente a gente tem, sim. Seguir? Seguindo, a gente vai para Mediterrâneo. Mediterrâneo é o quintal da Casa da Costa, então, na verdade, a gente tem cruzeiros no Mediterrâneo pelo ano inteiro, cruzeiros com embarques nos mais variados portos, então a gente tem embarques na Itália, na Espanha, na França, fazendo os mais variados itinerários mesmo, itinerários de 4, 5 noites a 15 noites de itinerários. Então, o ano inteiro, o seu passageiro tem a opção de fazer um cruzeiro da costa pelo Mediterrâneo. Pode variar o itinerário, pode variar o número de noites, pode variar o navio, mas ele vai sempre ter uma opção da costa no Mediterrâneo durante o ano inteiro. Marina, deixa eu aproveitar e fazer mais uma pergunta aqui que voltou. Lógico. Você apresentou um roteiro aqui um pouquinho atrás, que era bastante longo, né? Provavelmente foi o de 50 noites que essa pergunta se refere. Ele fala em volta ao mundo, mas eu acho que pode se aplicar para essa saída. Ele faz uma pergunta em relação ao E2F Viagens aqui. Se tem algum tipo de desconto em serviços de lavanderia e que outros serviços que vêm já agregados à tarifa por conta do tamanho da viagem. Como não é uma viagem curtinha, de uma semana, 10 até 15 dias, é claro que isso exige do cliente uma organização maior, porque ele fica mais tempo a bordo. Então, ele pergunta sobre lavanderia e outros benefícios que venham junto nesses roteiros mais longos. No Gran Cruise, não, mas normalmente a bordo eles fazem pacotes de descontos, né? E esses pacotes são oferecidos ao hóspede. A gente não tem acesso a isso antecipado, mas a bordo eles fazem esse tipo de pacote e oferecem aos hóspedes. Certo? Seguindo, a gente vai para o norte europeu. Quando eu falo de norte europeu, assim, meu coração enche de alegria, porque para mim é um dos itinerários mais fantásticos que a costa tem. A gente tem a possibilidade de fazer capitais do Báltico e fiordes no período de maio a setembro, e fiordes, na verdade, norte europeu, na verdade, é aquele itinerário de sonho, né? Parece a impressão que você tem é que você abriu um livro de conto de fadas e entrou lá dentro. Lógico que existem outras possibilidades de dos passageiros fazerem essa região, né? Mas fazendo de navio, tem a comodidade de estar... O custo-benefício é muito grande, porque você tem, por um preço mais acessível, a comodidade de estar dentro do navio. Eles navegam normalmente à noite, então você tem a possibilidade de conhecer o destino pela manhã. À noite você volta para o navio com todo conforto, usufrui do navio, no dia seguinte você está numa cidade diferente, num destino diferente, para explorar o norte europeu. Fora que tem muito passageiro que já fez, né, a Europa clássica, então já conhece Espanha, já conhece Itália, já conhece Portugal, e pergunta para vocês uma sugestão de itinerário diferente. Pode sugerir o norte europeu, que eles não vão se arrepender. Então, realmente, é uma das grandes vantagens de se fazer de navio. Uma possibilidade muito,
muito, muito real, do passageiro sair muito satisfeito quando ele faz o norte europeu. Dúvidas? Não? Tem uma pergunta aqui, Marina, que não está diretamente relacionada à parte do norte europeu, mas eu vi 3 pessoas que estão fazendo essa pergunta aqui em relação aos materiais físicos da costa, aqueles cadernos. Tem previsão deles existirem esse ano? Porque com a pandemia e ninguém sabendo muito bem o que aconteceria, naturalmente esses materiais não foram impressos. Como é que está a previsão proximamente aí para frente? Tem previsão, lógico que a gente está trabalhando nisso. Nesse primeiro momento, a gente tem físico a lâmina da temporada América do Sul. Então, a gente lançou a lâmina da temporada América do Sul para a WTM, que a gente teve, e aproveitou esse material para os eventos que a gente nacional, no material institucional, para que a importância do material físico, né? Todo mundo gosta do material físico e eu também. Então, a gente está trabalhando nisso. Como você mesmo disse, no tempo de pandemia, isso era inviável, porque a gente não conseguia dar vazão nessa distribuição. Mas sim, a gente está trabalhando neles. Maravilha, então. Quando tiver, não se preocupem, a Marina vai deixar uma caixa aqui no escritório da Casa do Agente. 2 caixas. Quem está em São Paulo pode vir retirar 2 caixas. Quem estiver em São Paulo pode vir retirar. Quem estiver fora faz contato com o nosso time comercial e a gente combina e organiza o envio do material também. Perfeito. Vamos lá. Vamos seguir falando do nosso novo programa de fidelidade. Na verdade, o Costa Club mudou. Agora a gente tem o C-Club. O C-Club é um novo programa de fidelidade da Costa, ele tem uma nova identidade, ele tem um novo sistema de pontuação, são novos benefícios, promoções exclusivas para o cliente, são 5 novas categorias, então o Blue, o Bronze, o Silver, o Gold e o Platinum. A ideia, na verdade, foi simplificar o nosso sistema de fidelidade e simplificar o modo do passageiro ter sua pontuação e conseguir viajar na costa. Simplificar para o passageiro frequente. E é importante dizer que qualquer passageiro pode ser um C-Club hoje. Já podia, né? E continua podendo. Mesmo os passageiros que nunca fizeram um cruzeiro. Se o passageiro vai viajar, ele pode ser um C-Club Blue, que é a primeira categoria. Dentro dessa categoria, ele já vai ter alguns benefícios. Então, sempre que o passageiro for fazer uma viagem, mesmo que seja a primeira vez, cadastra ele. Ou você, como agente de viagem, ou o próprio passageiro pode entrar no site da Costa e fazer esse cadastro. Então, ele já começa a pontuar desde a primeira viagem dele. Falando um pouquinho das novidades do Costa Extra. Costa Extra, vocês sabem que é o nosso portal do agente de viagem. Então, dentro do Costa Extra, a gente tem uma série de informações para o agente de viagem. Tem o acesso ao sistema, tem as informações de marketing, tem as DENs, né? Os informativos atualizados, tudo o que acontece dentro da companhia a gente tem do Costa Extra. Mas uma das novidades, os formulários, tudo isso, as orientações para o passageiro, tudo isso está dentro do Costa Extra. Mas uma das novidades que a gente atualizou nos últimos tempos é o Costa Academy. O que é o Costa Academy? São pequenas pílulas de treinamento onde os executivos da Costa contam um pouquinho de alguns temas. Então, a gente tem como fazer uma cotação, como realizar uma reserva, como aplicar um pagamento, quais são os pacotes de bebida, quais são as novidades da temporada, coisas nesse sentido. São vídeos curtos, onde vocês podem assistir e ter as informações necessárias, às vezes para você tirar uma dúvida pontual que você tem. Lógico que vocês podem ligar para a Casa do Agente, ser muito bem atendidos, tenho certeza que vocês vão ser, e as dúvidas vão ser esclarecidas. Mas ali, às vezes, você tem uma coisa pontual que você quer assistir, mesmo um treinamento, eu não lembro direito como faz uma reserva, faz muito tempo que eu não faço, deixa eu ver aqui como faz, ver se mudou alguma coisa. Dentro do Costa Academy, vocês têm essa possibilidade. Então, é uma novidade que veio para agregar vocês. Marina, muito bacana que você comentou do Costa Academy. Realmente é um detalhe muito importante que todos vocês precisam estar muito atentos, que é a questão do conhecimento, a questão do, eu vou colocar entre aspas o estudo, mas é o qualificar-se constantemente, né? Se não forem todos, boa parte desses conteúdos estão também disponíveis na trilha de conhecimento Costa Cruzeiros, dentro do Estudar Turismo. Então, vocês têm 2 lugares para buscar. A documentação, a Casa do Agente também tem um ambiente onde estão todos os documentos consolidados,
e também aqui no Costa Extra vocês encontram os documentos especificamente da Costa. Marina, eu queria que você falasse também, não sei se está programado para passar na tua apresentação, mas dentro do Costa Extra, aonde que o pessoal pode pegar as lâminas e as divulgações para poder montar uma divulgação para WhatsApp, ou para Instagram, ou para Facebook, enfim, para onde queiram fazer as divulgações dos produtos Costa. Dentro do Costa Extra, a gente tem nas ferramentas de marketing, então você não precisa, na verdade, nem estar logado dentro do sistema. Dentro das ferramentas de marketing, você consegue pegar tudo que a gente tem de novidade, de ideias, de fotos, e consegue montar as suas lâminas para divulgação. É muito importante, na verdade, a gente ter ferramentas, né, para dar para vocês. A Costa tem o Costa Academy, o portal da Casa da Gente, eu sei que é super completo. Então, assim, o importante é utilizar dessas ferramentas, é saber que vocês têm essas ferramentas para desenvolver o conhecimento de vocês e fazer a venda da melhor forma possível, né? Então, isso é sempre bom e produtivo para o agente de viagem. Sem dúvida, eu concordo contigo e, enfim, tem que usar as ferramentas, elas estão disponíveis, usem, abusem, porque elas estão aí para isso. Algumas pessoas perguntaram também aonde conseguem essas lâminas. Nós vamos verificar o que a gente tem aqui no nosso escritório. Quem tiver interesse, manda um e-mail para o atendimento@casadoagente ou para o comercial@casadoagente.com.br. Sempre a gente verifica as quantidades que tem disponíveis e envia, ou pelo menos a gente busca os arquivos para que vocês possam, de onde estiverem, poder imprimir e, enfim, e promover os produtos. Muito embora a gente tenha percebido que hoje em dia a maior parte dessas divulgações são digitais, não existe tão forte a necessidade do papel impresso, né? Enfim, as pessoas já não estão mais sempre juntas o tempo inteiro. Verdade. Seguimos? Vamos lá, vamos em frente. Seguimos, então. Falando do novo modelo de tarifas e pacotes de bebida da Costa, nosso novo modelo tarifário está vigente desde o dia 13 de abril, agora de 2022. O grande conceito e a grande ideia por trás desse modelo tarifário é a simplicidade e a personalização da viagem do seu cliente. É isso que a gente busca dentro desse novo modelo tarifário. Então, na verdade, a gente tem hoje 3 tipos de categoria. A gente tem categoria My Cruise, categoria Premium e categoria Super Premium. Então, essas 3 categorias, o passageiro tem preço garantido, ele pontua no sistema Ciclub, ele tem a possibilidade de escolher o turno de refeição. O que muda entre elas? Os serviços. É isso que muda entre essas 3 categorias. O que diferencia essas 3 categorias? O serviço que o passageiro vai incluir. Lembrando que a Super Premium ela ainda não está disponível para o nosso mercado, não está disponível para o mercado brasileiro. Ela vai ser carregada em sistema nos próximos meses. Então, hoje, dentro do sistema, a gente só tem a My Cruise e a categoria Premium disponível, tá? Marina, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta que está voltando aqui sobre o C-Club, que é como fica nessa reengenharia que vocês fizeram do programa, como é que ficaram as pessoas que já tinham pontos acumulados e já tinham o Costa Club anteriormente? Eles foram direcionados, reclassificados na categoria, mantendo a pontuação que eles tinham, na verdade. Então, a gente manteve a pontuação do C-Club, ele expira a cada 3 anos, mas os passageiros foram encaixados dentro das novas categorias correspondentes ao número de pontos que eles tinham. Legal. Com a história da pandemia, esses 3 anos se mantêm ou eles foram alongados, vamos dizer assim? Não, porque foram praticamente 2 anos sem poder navegar, né? Então, seria, enfim, uma curiosidade que vem é o que acontece, esses 2 anos, eles deixam de existir ou vale os 3 ainda? Olha, eu preciso, de verdade, Charles, eu não tenho essa informação de cabeça se eles foram prorrogados ou não nesses últimos 2 anos. Fica o nosso compromisso agora, aqui. A partir de agora, a gente começa a contar 3 anos e ele vence sempre nesse período de, se não me engano, é em março. Agora, nesses últimos 3 anos da pandemia, 2 últimos anos da pandemia, eu fico devendo essa informação para vocês, depois eu te confirmo, se eles foram ou não estendidos. Sem problema nenhum, fica o nosso compromisso de depois recolocar a informação no chat aqui.
dessa transmissão, e a gente coloca também no nosso Instagram, no nosso Telegram, onde a gente faz as divulgações. Preciso ver com o pessoal de operação se ele foi estendido ou não. Tá ótimo, vamos em frente. Sobre os pacotes de bebida, antes que você continue, já vem a fatídica e a constante pergunta: o que acontece com quem tinha comprado e está nos processos de remarcações? Como é que ficam os seus programas de benefícios e pacotes de bebidas? Tá, vamos falar um pouquinho dos pacotes e depois a gente fala das remarcações, pode ser? Então, tá bom. Então, na verdade, são essas 3 categorias. O que muda é isso. O que diferencia as 3 categorias é, na verdade, os serviços que o passageiro vai inserir. Quando a gente fala dos novos pacotes, eu tenho 2 novos pacotes de bebidas. Então, eu tenho o My Drinks, que inclui cafés, refrigerantes, uma seleção dos melhores coquetéis e vinhos, que, na verdade, é o antigo Pio Gusto. Então, era o antigo Pio Gusto, ele se transformou no My Drinks. E o My Drink Plus, que são os pacotes da Suites e Gran Suites, na verdade, que é o antigo Intenditori, que inclui praticamente todas as bebidas do cardápio, bebidas nacionais e importadas. Então, são esses 2 tipos de pacotes que a gente tem, e a gente deve ter em breve o My Exploration, que são pacotes com excursões especiais, que vão ser inseridas na tarifa premium, na tarifa premium. Né? A tarifa. A gente cortou? Não, desculpa. Então, são esses os pacotes que a gente tem. O My Exploration hoje na Super Premium. O My Exploration hoje não tá disponível ainda em sistema. Então, na verdade é isso. A gente simplificou o nosso sistema tarifário. Então, hoje a gente tem 3 tipos de tarifa. A tarifa, vou voltar para vocês verem. A tarifa My Cruise, onde a gente não tem pacote de bebidas. A tarifa Premium, onde a gente tem o My Drinks e o My Drink Plus nas suítes e Gran Suites. E a Super Premium, onde a gente tem, além dos pacotes de bebida, o pacote My Exploration, que deve ser liberado em breve em sistema para vocês. Portanto, essa que tem o My Exploration, a gente ainda não tem no Brasil disponível, vai chegar. A gente fica na expectativa. Marina, deixa eu te trazer algumas perguntinhas que surgiram aqui, comentários. Eu acho que é bacana. A primeira pergunta é se teremos Costa Weekend a bordo do Firenze. Espero que sim, né? Eu também. Espero que sim. Legal. Então, RG Turismo fica de olho aí, RG Cruzeiros e Viagens fica de olho na programação, porque a gente espera que tenha, então a gente vai ficando de olho e se tiver, a gente te avisa. A Maria também comentou aqui, a Maria do Carmo, sobre a questão dos programas completos, com passagem, com aéreo incluído, né? Eu não sei se você chegou, se você pode comentar um pouco sobre a questão dos programas completos na Costa, se está programado ou não, mas eu já deixo aqui o comentário de que na Casa do Agente nós temos alguns caminhos para a venda de passagens aéreas, inclusive alguns acordos de tarifas operadoras que podem ser utilizados para compra junto com o cruzeiro marítimo, então você pode comercializar o aéreo nessas tarifas super competitivas, utilizando o atendimento da casa e, naturalmente, os cruzeiros, né, da Costa, utilizando o Costa Extra e enviando o fechamento para a nossa equipe. Isso, a Costa não tem hoje um programa de aéreo, então hoje nossa venda é só da parte marítima, né? A gente faz a venda do marítimo. O aéreo não tem essa opção hoje para incluir em venda casada com o navio. Quem sabe em breve. Vamos trabalhar para que a gente consiga retomar isso em breve, mas nesse momento não tem. Não tem problema, porque a gente consegue suprir essa janela hoje aqui através dos acordos da casa, então fiquem tranquilos que produto não vai faltar. Marina, também o pessoal trouxe algumas bandeirinhas aí sobre saídas do Rio de Janeiro, mini cruzeiros do Rio de Janeiro. Eu queria que, se você pudesse dar uma reforçada na temporada América do Sul, no próximo ano, aí, o 22, 23. Saídas do Rio de Janeiro, a gente não tem mini cruzeiro. Saída do Rio de Janeiro ao Costa Fortuna, são cruzeiros de 8 noites. Eu tenho um mini cruzeiro saindo de Santos, no Costa Firenze, 2 saídas, e no Costa Fabulosa. Então, está aí o reforço da temporada América do Sul para embarques Rio de Janeiro. Então, quem precisar de mini cruzeiro tem que descer até Santos ou tem que pegar um cruzeiro maiorzinho aí saindo do Rio, enfim, e fazer a viagem completa. Fala, Marina. Não, só falando mais um pouquinho, então, da nossa base tarifária, só reforçando para vocês, para que fique claro,
Tarifa MyCruise hoje, passageiro tem só a tarifa, é a tarifa, né? Tarifa Premium inclui o pacote de bebidas, tarifa Super Premium, tarifa, pacote de bebidas e pacote My Exploration. Uma grande novidade, na verdade, com esse novo sistema tarifário, a gente consegue igualar a comissão do pacote de bebidas com a comissão da tarifa. Então, isso até há um tempo atrás, até o comecinho de abril, era diferente, né? A gente pagava 8% de comissão no pacote de bebidas, hoje a gente consegue igualar o comissionamento com o mesmo comissionamento da tarifa. Então, essa é uma novidade. Isso é uma boa novidade, porque dá para somar tudo e já sabe quanto que é a receita que vai ter. Marina, eu queria aproveitar aqui o assunto dos pacotes de bebida. Tem 3 comentários aqui do Sérgio, da AG Viagens e da Mari Horta. A primeira é se não existem mais aqueles pacotes de água ou só vinho. A segunda pergunta é sobre cervejas, que a gente não percebeu ali mencionar cervejas. E deixa-me ver, na realidade, tem 3 pacotes de bebida. É isso aí. Existem os pacotes, ainda existem os pacotes de cerveja, ainda existem os pacotes só de vinho. Aqueles pacotes que eram vendidos individualmente, eles continuam dentro do sistema e podem ser vendidos normalmente. A gente não teve alteração nisso. Legal. E a questão das cervejas? Também. A gente tem pacote de cerveja. Mas não está no My Drinks? Ou sim, a gente tem cerveja inclusa nos pacotes. Maravilha, que eu acho que essa talvez não mencionaram cerveja. Tá. Não foi mencionado cerveja, mas sim, tem cerveja inclusa. Exatamente. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui da Nova Prática. Ela está perguntando se a Costa trabalha com aquele modelo de equiparação de status de programas de fidelidade com o de outras companhias. Desculpa, não entendi, como assim? Se o sujeito tem numa outra companhia X um determinado nível, se ele consegue, chegando na Costa, ter benefícios compatíveis com o programa que esteja. Não, o programa de fidelidade, na verdade, ele não migra de uma companhia para outra, ele é exclusivo da Costa. Perfeito, então não há uma equiparação. Se eu venho de uma outra companhia com o melhor nível, eu não vou entrar direto no melhor nível da Costa. Tem que navegar para conquistar. Tem que navegar. Você tem que ser fiel na Costa para conseguir seus benefícios. É isso aí, maravilha. Vamos lá, não sei se você quer continuar com a apresentação, enquanto isso eu já vou selecionar mais algumas perguntas aqui. Não, na verdade a gente termina por aqui, a apresentação eu finalizei, mas vamos lá, vamos para as perguntas. Vamos lá então, eu vou pegar aqui, a Mônica perguntou dos PECs individuais, é isso que a Marina acabou de explicar, né, entendo eu. Esses PECs são comissionados, Marina, quando ele compra o pacote de cerveja, o pacote de vinho? Não, eles não são comissionados. Eles já não eram e permanecem sem comissão. Essa política não mudou, então... Essa política não mudou, aqui. Na verdade, o que mudou são para os pacotes all-inclusive, né, que eram comissionados em 8%, diferente agora... da tarifa, independente da sua comissão no cruzeiro, e agora eles passam a ter uma comissão equiparente. São equiparadas à tarifa... Uma comissão equivalente, né? O Edson tem a pergunta que todo mundo quer a resposta, que é saber, e a Maria do Carmo repete, se existem descontos para o agente de viagem, se tem alguma previsão de tarifas agente especiais para a próxima temporada. Olha, a Costa trabalha com tarifa agente de viagem. Na última temporada, a gente teve uma demanda muito grande de agente de viagem dentro dos navios. Sempre que é lançada uma tarifa de agente de viagem, a gente coloca no Costa Extra. Então, fiquem de olho no Costa Extra, acompanhem, que vocês conseguem ver as saídas que são abertas. Legal. Tem mais uma pergunta da Mônica aqui sobre a categoria Sansara, né? Que ela existia, ela parou, não existe mais. Existe algum produto que substitua o modelo que era a Sansara? Desculpa, gente, estou tossindo. Não, tudo bem. A Marina está emocionada, gente. Fazia tempo que a gente não se encontrava aqui. A gente fica emocionado mesmo, não tem problema nenhum. A Marina já vai falar um pouquinho sobre a questão das cabines Sansara. Essa emoção é incrível. Voltei, e eu vou pedir, Marina, depois que você falar da Sansara, eu vou pedir para você falar um pouquinho do Supercom, como é que é o programa, né? E depois a gente vai explicar o que a Casa do Agente traz para vocês. Legal. Desculpa, gente. A Sansara, ela deixa de existir, né? A gente deixa de trabalhar com a categoria Sansara. Então,
ela era uma categoria que ela já vinha vindo perdendo as caracterizações e ela deixa de existir. A categoria Sansara não existe mais. Na verdade, ela se transformou numa cabine com varanda, numa interna ou numa suíte. Então, a Sansara não existe mais dentro do sistema. Então, vale o que está disponível em sistema, não existe essa experiência, vamos dizer assim, como era a Sansara. O que ficam são as cabines e esses modelos tarifários que a Marina explicou aí, que tem os pacotes de bebidas, um sem, um com um pacote de bebidas e uma outra última versão que vai chegar em breve para o mercado brasileiro, que é esse pacote de bebidas recheado aí e ainda a parte das excursões, isso está para chegar. Isso, Confere, Marina. Maravilha. Exatamente. E para falar um pouquinho do programa Segue-C, é um programa de Supercom, que a gente está trabalhando com a Casa do Agente, né, da Costa, e, na verdade, eles devem passar para vocês todas as orientações, como vocês fazem para conseguir. Nos próximos dias, o Charles vai passar para vocês a comunicação da casa, mas é um programa bem bacana para as vendas agora em junho. Então, é uma oportunidade grande para que vocês possam aumentar o número de vendas de vocês. É isso aí. Marina, obrigado. É exatamente isso. A Costa tem um programa que envolve alguns overs em tarifas. A gente está estruturando o programa para poder soltar para vocês logo, logo. Então, já vendam Costa, porque o que vocês estiverem vendendo de Costa com a Casa do Agente já está contando e já está valendo para ganhar um pouco mais de dinheiro nessas vendas aí. Não é nada, não é nada. Qualquer dinheirinho que venha mais sempre faz a diferença e ajuda bastante aí na questão do ganho de todo mundo. Então, eu quero agradecer você que está participando aqui conosco, continua aqui acompanhando o nosso canal, continua acompanhando a nossa programação, entra no Linktree, que foi divulgado aí no chat, para você poder se conectar com a casa em todas as frentes de comunicação que a gente tem, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Telegram. Participa da nossa lista de transmissão do WhatsApp, são canais em que a gente manda comunicações mais ágeis, dicas de publicações para vocês usarem nas redes sociais de vocês. Enfim, faz lembretes também. Marina, quero deixar aqui o espaço para você finalizar aqui a sua fala e aí a gente vai encerrando aqui a nossa conversa de hoje. Não, eu queria agradecer, obrigada pelo espaço, obrigada por vocês pela parceria de sempre, obrigada, pessoal, e até breve, né? A gente se vê, e logo. É isso aí. E o próximo é presencial, a gente vai fazer muito em breve, assim que a gente conseguir, a gente marca um encontro aqui em São Paulo, no nosso escritório, e fica aí o compromisso, viu, Marina, da gente marcar alguma coisa e fazer no Rio também, onde a gente também tem uma equipe, né, que atua no mercado carioca, e que eles nos pedem bastante por ações aí, então fica o nosso compromisso de marcar alguma coisa por lá também. Pessoal, muito obrigado, uma ótima tarde, bons negócios, e eu espero vocês amanhã aqui nesse mesmo horário, às 15 horas, no nosso canal, para a gente falar sobre Hot Sales do Clube Med. Muito obrigado.